Fala galera que curte o PC Facts. No vídeo de hoje nós vamos ver como que o mundo recebeu os novos processadores da Intel, em específico o 10900K, e vamos tentar também analisar o que tem de diferente nessa nova geração, se é que dá para chamar ela de nova. Vamos começar pela parte técnica, em que salientamos 4 mudanças fundamentais. A primeira, um novo socket, saindo do LGA 1151 para o LGA 1200. A segunda, 2 núcleos adicionados ao CPU Top Tier, como o 10900K e o 10900. A terceira, o Hyper-Threading, agora em todos os processadores. A quarta, o i7 e o i9 com suporte para DDR4 2933 MHz. A quinta, introdução do Thermal Velocity Boost. E falando desse Thermal Velocity Boost, isso é uma coisa que ficou bem confusa nos reviews e na realidade no marketing da Intel. Como que funcionam as frequências desses processadores? E é isso que a gente vai tentar esclarecer agora. Primeiro tem o Base Frequency, que é a frequência mínima que respeita o TDP. Depois tem o Turbo Boost 2.0, uma frequência que todos os núcleos podem alcançar a qualquer momento. Ainda tem o Turbo Boost 3.0, que é a frequência que os Favored Cores podem alcançar a qualquer momento. E tem o Thermal Velocity Boost, que são 100 MHz a mais quando o CPU fica abaixo de 70 graus Celsius. Porém, o que me parece muito difícil é conseguir fazer um 10900K manter a temperatura dele sempre abaixo dos 70 graus. Aliás, estamos falando de um processador com mais TDP, com mais clock, com mais núcleo, tudo isso para conseguir competir com um 3900X. Mas segundo alguns reviews no mundo inteiro, esse processador chega em 93 graus em estoque em alguns water coolers e especificamente no H110i em alguns testes ele chegou a bater 100 graus fora do limite estabelecido em estoque. A Intel até tentou fazer implementações físicas diferentes para reduzir essa problemática. Ao comprimir o die, que consiste no silício dentro do pacote do processador, foi possível aumentar a espessura do IHS, a interface térmica. Isso supostamente melhoraria as coisas em relação à 9ª geração, mas pragmaticamente já vimos que ainda assim fica complicado em termos de temperatura. Esses mesmos fatores que comprometem a temperatura dessa nova geração Intel também são fatores que comprometem a eficiência energética. E eu ainda adicionaria aí que a litografia em 14 nanômetros do plus, eles ainda corroboram para que esse consumo seja extremamente complicado de ser mantido a uma boa performance. A AMD evidentemente tem uma bela vantagem em relação à Intel nessa seara, já que está com um processo de 7 nanômetros, que é bem mais econômico. Outro ponto que a AMD leva vantagem é no controlador de memória dos CPUs mais simples. Enquanto apenas o Core i9 e o Core i7 suportam 2933 MHz em Intel, os Core i5 e menores continuam em 2666 MHz. Na AMD, qualquer CPU de terceira geração Zen 2 suporta 3200 MHz. Isso não quer dizer que a AMD esteja melhor do que a Intel em termos de compatibilidade de memória. Na realidade, a Intel, sabidamente, está muito melhor em termos de compatibilidade de memória e também em termos de overclock máximo possível. Você consegue tranquilamente colocar em um Intel de 9ª geração, principalmente um Core i9, memórias com 4.000, 4.400 MHz, mesmo no XMP. Então, a gente só precisa fazer essa pequena distinção. Isso tudo dito, pessoal, a gente até poderia esquecer essas questões se os números de performance bruta fossem favoráveis à Intel. Infelizmente não são. Na grande maioria dos workloads, como Cinebench, POV Ray, 7-Zip, Handbrake, Geekbench, entre outros, o 3900X leva uma vantagem interessante em relação à contraparte da Intel. Existem alguns workloads, claro, bem específicos, em que o Intel vence, como WinRAR, DigiCortex e Dolphin. Algumas pessoas até estranharam como que esse escalonamento desses 2 novos núcleos e desses clocks adicionais não tenham conseguido executar dentro da expectativa uma performance muito maior. Isso muito provavelmente se dá pelo fato de ainda usarem a hierarquia de Cache Ring Bus. É ela que faz a distribuição das tarefas entre os núcleos.
E isso acontece justamente porque a cada núcleo novo que se adiciona ao Ring Bus, ele adiciona uma parada, um aumento de latência e uma perda de eficiência. Então, quanto mais núcleos você coloca numa hierarquia regida pelo Ring Bus, mais a latência fica alta e mais você perde performance conforme você vai aumentando. Agora, a coisa que é boa com o Ring Bus, que na realidade é o melhor cache nesse sentido, é para games. Então é justamente algo que esse processador faz tão bem que pelo menos justifica a sua existência. Ele realmente brilha em jogos, mesmo em estoque. Mas isso já era bem esperado. E o porquê disso? Primeiro, uma excelente performance single thread. Nada mais do que um clock muito alto, mais um bom IPC. Segundo, a velocidade do cache, que é a latência baixa do Ring Bus, e agora o clock muito alto também por conta dessa nova geração. E o terceiro fato é que nós estamos falando de um CPU monolítico, sem aqueles designs multi-chips com vários DAs dentro do pacote. Isso tudo ajuda a Intel contra os processadores Ryzen em games. Afinal, os CPUs da AMD têm o seu design em chiplet, uma velocidade de cache bem menor e um clock máximo menor, apesar de ter um bom IPC. Bom, qual foi a conclusão que você chegou? Eu trouxe vários dados resumidos aí para você que você não tenha que ficar vendo um monte de review pelo mundo, e eu quero saber o que você achou desse processador. Deixa aí nos comentários para a gente discutir um pouquinho, mas agora é hora de eu dar minha conclusão. Para ser bem franco, é óbvio. Intel tem um CPU com menos núcleos, que te obriga a comprar uma placa-mãe nova, importada com dólar altíssimo, tem altas temperaturas, alto consumo, para render pior que o concorrente, que é mais barato, com infinitamente mais possibilidades de escolhas de placa-mãe, mais eficiente e mais frio. Ficou muito claro, na grande maioria das circunstâncias, que a melhor opção ainda é da AMD. Um 3900X, por exemplo, que, diga-se de passagem, estrategicamente teve seu preço reduzido. A AMD cortou ele de 499 para 418 dólares. E isso fez a Intel ficar em maus lençóis, já que ela estava oferecendo 10.900K num preço, digamos que intermediário, 478 dólares. Agora, claro, isso tudo vai depender de como que os retailers, como que os vendedores, as lojas, vão praticar esses preços. Afinal, o preço sugerido ele é um, mas o preço que você encontra na loja é outro completamente diferente. Provavelmente, se você for um daqueles pro players que quer topar a performance de sua placa de vídeo para conseguir a maior taxa de frames possível, pôr seu monitor no limite, já que, pelo que se tem mostrado, esse CPU é o king dos games, ele seria a melhor opção. Para quem tira renda jogando campeonatos e vive disso, algumas dezenas de frames a menos pode ser uma latência maior que compromete a sua performance. E vai por mim, para muita gente, uma dezena que seja de frames a mais faz toda a diferença. Claro que, para mim, que sou ruim, não faz a menor diferença e muito provavelmente também não vai fazer para você. Agora, isso tudo dito, pessoal, eu espero verdadeiramente que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se gostaram, deixa um like. Se você não é inscrito do canal, se inscreva, marca o sininho. Não se esqueçam das lives de domingo. Esse domingo vai ter o Emerson BR participando lá com a gente e eu espero ver vocês lá comentando e tirando as dúvidas de vocês. Um grande abraço. Não se esqueçam também do nosso Twitter, do nosso Instagram, do nosso Telegram, do nosso WhatsApp e do nosso Facebook. A gente está em todas essas mídias, tá bom, pessoal? Um grande abraço e até o próximo vídeo.